uma canção escrita por um jovem de 18 anos que foi abandonado pela mãe aos 3 anos de idade e que fala sobre o medo de começar a vida adulta. Uma canção que só fez sucesso mundial por causa de uma entrevista. No resumo do som de hoje, nós vamos entender o que há por trás do sucesso Holding Back the Years, do Simply Red. Resumo do som. A história de hoje começa em 1963, quando Mick Hucknall foi abandonado por sua mãe, Maureen, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Enquanto ela mudou para os Estados Unidos e começou uma vida nova em Dallas, Mick cresceu com seu pai, um barbeiro chamado Reginald Hucknall, em Manchester, na Inglaterra. Esse abandono afetaria profundamente a relação de Mick com as mulheres durante os próximos 50 anos de sua vida. Apesar de tudo, Mick teve uma infância feliz, até que a adolescência chegou e com ela a rebeldia que acabou esfriando a relação dele com o pai. Em junho de 1976, aos 16 anos de idade, Mick presenciou um show que mudaria sua vida. Os Sex Pistols tocaram em Leicester Free Trade Hall, em Manchester, e o Mick ficou fascinado com a atitude do faça você mesmo e decidiu que formaria uma banda. Ele foi até um supermercado e comprou seu primeiro violão. Ele se juntou ao grupo Osiris, do qual faziam parte alguns dos seus colegas de escola, disposto a mostrar que sabia cantar. Outro integrante que se juntou ao Osiris, Neil Moss, acabaria se tornando um grande amigo de Mick e parceiro nas primeiras composições de material próprio. Holding Back the Years foi escrita em 1978, quando Mick estudava artes na faculdade. Foi lá que ele recebeu um conselho de uma professora que mudaria sua vida para sempre. Ela lhe disse que as melhores obras de arte surgem quando o artista se perde no trabalho e começa a pintar de forma inconsciente. Como ele queria ser músico, aplicou o mesmo princípio nas letras que queria compor. Assim surgiram suas primeiras composições, Ice Cream and Wafers e Holding Back the Years. Mick só percebeu sobre o que se tratava a letra quando a finalizou. Ela fala sobre aquele momento em que você tem que sair de casa e cair no mundo, o que pode ser bastante intimidante. É por isso que você não quer que os anos passem. Algumas frases fazem referência ao pai, que cobrava coisas como conseguir um emprego decente e tomar rumo na vida, e outras deixaram de ser usadas simplesmente porque Mick não sabia o que era ter uma mãe. Seu pai nunca casou novamente, então Mick evitava usar a palavra mãe, mesmo que ela rimasse com algumas palavras nas suas letras. Mick saiu do Osiris para se juntar a outras bandas, como a Joe Stalin's Red Star Radio Band e a Purple Haze, mas acabaria formando um novo grupo com os amigos Neil Moss, Steve Tansley e Mark Reeder, a Elevation, que mudaria de nome para Elevators, Rancid Elevators e finalmente The Frantic Elevators. Com esse grupo, Mick gravaria 4 singles, entre eles Holding Back the Years, que foi gravada em 1982 no estúdio Hologram, em Stockport. O grupo sabia que a canção tinha potencial e resolveu bancar a gravação mesmo sem o apoio de uma gravadora. Mas, sem o trabalho de marketing de uma gravadora, o single acabou ignorado pelo grande público, talvez pela péssima escolha de capa que mostra Mick segurando um revólver em sua boca. Vamos ouvir um trechinho da versão original de Holding Back the Years. Thinking of the fear I've had
sooner or later. Em 1983, Mick decidiu sair do grupo e buscar a ajuda do amigo Elliot Rashman, que recrutou um grupo de músicos para dar suporte adequado aos vocais de Mick. O guitarrista de estúdio Sylvan Richardson, o tecladista Fritz McIntyre, o baixista Tony Bowers e o baterista Chris Joyce, ambos ex-integrantes do grupo Dirty Column, os saxofonistas Ronnie Ross e Ian Dixon e o trompetista Tim Kellett, que ainda era apenas um aluno de uma faculdade de música. Assim surgiu a World Service, que depois seria rebatizada de Red and the Dancing Dead, uma referência à cor dos cabelos de Mick Hucknall. O nome seria encurtado para uma única palavra, Red, e ao explicar a mudança para os amigos, dizendo que a banda agora era simplesmente Red, Mick percebeu que Simply Red era o nome perfeito. Com esse grupo, Mick relançou Holding Back the Years em 8 de novembro de 1985 pela gravadora Elektra. Esta versão é bem diferente da original. Primeiro porque traz um novo refrão com a frase I'll Keep Holding On. Segundo porque a faixa, assim como todo o primeiro álbum do Simply Red, chamado Picture Book, foi produzida pelo lendário saxofonista americano Stuart Levin, que havia ajudado a dupla Joe Cocker e Jennifer Warnes a gravar o sucesso Up Where We Belong. Terceiro, porque Holding Back the Years incluía um solo de trompete maravilhoso de Tim Kellett, inspirado no álbum Kind of Blues, do Miles Davis, que ele estava ouvindo na época. Mas apesar de acreditarem na canção, Holding Back the Years foi o terceiro single do álbum Picture Book a ser lançado. Antes vieram Money's Too Tight to Mention e Come to My Aid, que conseguiram chegar respectivamente ao 13º e 66º lugares na parada britânica. Holding Back the Years não foi além de um 51º lugar no Reino Unido, mas foi o suficiente para colocar o álbum Picture Book no 2º lugar da parada dos mais vendidos. A sorte do grupo viria a mudar depois de uma ajuda inusitada. O produtor Stuart Levin era amigo pessoal do cantor Hugh Lewis, da banda Hugh Lewis and the News, que estava no topo das paradas em 1986, tanto pelo sucesso da faixa The Power of Love, incluída na trilha sonora do filme De Volta para o Futuro, quanto pelas faixas Stuck With You, que liderava a parada da Billboard, e Hip to Be Square, que estava em 3º lugar. Durante uma turnê pela Inglaterra, Stuart Levin mostrou a Hugh Lewis o disco Picture Book do Simply Red e ele simplesmente amou. Quando voltou aos Estados Unidos, o Hugh foi entrevistado por uma rádio de São Francisco e o locutor perguntou se ele havia descoberto algum artista inglês que o havia impressionado. Hugh teceu largos elogios ao álbum do Simply Red e principalmente a faixa Holding Back the Years, que ele achava genial. O locutor decidiu tocar a faixa ao vivo e os ouvintes logo começaram a ligar e pedir a canção todos os dias. A Elektra resolveu relançar o single nos Estados Unidos e desta vez o público abraçou o Simply Red, levando a canção até o 1º lugar da Billboard em 5 de abril de 1986. E se você ficou curioso com o paradeiro de Maureen, a mãe do Mick Hucknall, saiba que ela tentou uma reaproximação após o sucesso do Simply Red nos Estados Unidos. Ela estava morando em Dallas, no Texas, em 1998 e escreveu uma carta a Mick dizendo que ela estava morrendo de câncer e gostaria de vê-lo novamente. O Mick pegou um avião às pressas e foi até ela, mas descobriu que Maureen havia mentido sobre a sua saúde porque queria dizer a ele pessoalmente que tinha ficado triste por deixá-lo para trás, mas que não se arrependia de nada porque ele tinha um pai e uma casa onde morar. Ela explicou que tentou levar o Mick para morar com a sua mãe, mas esta não aceitou e assim ela se viu forçada a viver em um apartamento em um lugar que não era apropriado para uma criança, e que também acompanhou de longe o crescimento dele,
mas logo iniciou uma nova família em um novo casamento, um dos 4 que ela teria mais adiante, e se distanciou do filho famoso. Até hoje, Mick prefere não ter relação nenhuma com sua mãe, que revelou a amigos que prefere nunca mais vê-lo na vida também, porque ela alega nunca ter dito que tinha câncer. Quando seu pai Reginald faleceu em 2009 de um ataque cardíaco, ele ainda morava em Manchester e ainda achava que Mick deveria ter um emprego normal. E continuava teimoso, recusando todas as ofertas do filho milionário que queria lhe dar uma casa de campo na Espanha ou uma mansão em um bairro melhor. O máximo que Mick conseguiu foi homenageá-lo na canção Dead, lançada no álbum Big Love One de 2015. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais esta história e eu espero te ver de novo por aqui no final do mês que vem, quando chega mais uma edição do Resumo do Som. A gente se vê. Até lá.